Não é fácil dizer o que eu vou dizer para vocês aqui agora, então presta atenção e me diz se você consegue concordar ou por que você discorda da minha opinião. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje tem um assunto que eu queria já ter conversado com vocês há alguns dias, mas devido à correria, outras notícias que surgiram, eu não tinha tido a oportunidade de fazer um vídeo específico a respeito disso, talvez até pelo timing, Eu nem vá ter tantas visualizações nesse vídeo, mas esse é um assunto que eu tenho vontade, eu gostaria de falar. Então, independente se vai ter muita view ou não, muito engajamento ou não, já que agora o canal não é mais o meu trabalho principal, então eu já não tô ligando muito mais para esse tipo de métrica. O ponto aqui é eu poder ser sincero com vocês, como eu sempre fui, e vamos embora falar então desse assunto. Como vocês sabem, recentemente a gente viu então que teve a série do The Last of Us na HBO, chegamos aí agora na segunda temporada, e por que eu estou falando desse assunto, tá? Porque não é somente sobre série que eu vou falar aqui, de forma alguma. Na verdade, o assunto desse vídeo tem a ver com os jogos da Sony, ou seja, aquilo que a gente tanto gosta no PlayStation, mas que hoje ainda estão meio calados. A gente sabe que tem sim os lançamentos para esse ano, mas ainda são poucos comparados com aquilo que a gente espera, perspectiva futura. Isso falta muito a Sony trabalhar. Realmente não tá fácil ser gamer no Brasil, com os preços subindo em todos os lugares, só se pode contar com promoções. E para isso, basta você seguir a Promotech Games, estar lá nos grupos do WhatsApp e acompanhar todos os melhores anúncios com os melhores cupons de desconto para os seus jogos, para os seus consoles, para os seus acessórios e tudo aquilo que você precisa para economizar aquela grana. Confere aí os links na descrição. Porém, hoje eu quero focar nessa franquia específica do PlayStation que fez tanto sucesso lá no seu lançamento em 2013. O primeiro jogo vendeu horrores, mais de 20 milhões de unidades, se eu não me engano, mais de 25 milhões de unidades se somar, entre a versão do PlayStation 3, o remaster do PlayStation 4 e acredito eu agora que com os números desse remake que fizeram aí lá em 2021, 22 para o PlayStation 5, já deva ter chegado muito próximo aí das 30 milhões de unidades. Então, sem dúvida, o primeiro The Last of Us, o Parte 1, foi um grande sucesso, é um jogo aclamado, todo mundo gostou, então certamente os produtores, a Naughty Dog, ela se sentiu num aperto muito grande, porque não estamos falando de qualquer franquia, O primeiro jogo bombou demais e ele tem um peso emocional, ele trazia consigo uma carga qualitativa muito grande, que precisava ser correspondida. E bom, o segundo jogo foi lançado, teve as suas polêmicas, obviamente muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas gostaram, e a verdade é que nenhum dos lados está 100% errado e nem 100% certo. Eu acho que a questão do gosto ela é muito subjetiva, os porquês. Alguns porquês serão mais válidos, outros porquês menos válidos. Então esse não é o ponto do vídeo. O ponto talvez aqui que a gente poderia citar é que o segundo jogo acabou criando talvez algumas polêmicas desnecessárias. A gente poderia ter tido um trabalho melhor, uma ênfase maior, Como eu já falei em outros vídeos, que eu acho que é o que deveria ter sido feito, eu preferia muito mais ter passado mais tempo com o Joe e a Ellie, naquele momento ali da história, depois daquela treta dos dois e tal, ter passado um tempo a mais, talvez a história pudesse ter sido melhor desenvolvida e não tão rushado, a ponto de matar ali o Joe logo no começo do game, o que acabou frustrando muito para boa parte das pessoas. E de novo, eu repito, não tem ninguém 100% certo, nem ninguém 100% errado nessa história. Essa é apenas a minha opinião, que vai ser igual a de muitos que estão assistindo, mas diferente também de muitos de vocês que estão assistindo, e tá tudo bem. Então sim, a história poderia ter sido um pouco mais modificada para corresponder mais à expectativa de quem ficou esperando 7 anos para ver a continuação daqueles dois. Poderia, mas aí é um assunto para outro vídeo. O ponto aqui não é esse. O âmago aqui do vídeo, como eu falei, não é ficar debatendo entre os jogos em si, mas sim o desgaste que The Last of Us teve durante todo esse tempo, sendo uma das principais franquias do PlayStation, e o porquê que chegou a hora de, deixar The Last descansar. Afinal de contas, a gente já viu qual foi o desfecho do segundo jogo, dificilmente você consegue criar algo além daquilo, Já deu o que tinha que dar, dificilmente vai conseguir resgatar ali qualquer peso sentimental, dos jogadores, e é muito difícil conseguir fazer uma história que se encaixe ali, porque fato é que The Last of Us era Ellie e Joel, não tem nenhum outro personagem com a mesma carga emocional, por mais que tenham tentado fazer com que a Abby, e o Levi ali tivessem mais ou menos a mesma carga que tinha a Ellie e o Joel, não funcionou, e aí o segundo jogo terminou como ele terminou, com uma carga muito grande, com um sentimento de vazio muito grande, e tá tudo bem se essa era a intenção dos produtores. O fato é que não tem muito mais pra onde ir. E a série de The Last of Us
Cara, na minha opinião, foi, assim, o prego no caixão. A primeira temporada eu já fiz um vídeo, né, falando sobre isso aqui com vocês, sobre o que eu tinha achado dos momentos-chave da primeira temporada, em que quando você compara a performance da atriz, que é a Bella Ramsey, com a performance do jogo, cara, de uma atriz digital, vamos dizer assim, mano, não tem nem comparação. A performance do jogo, em 90% das vezes, é muito... Vamos dar uma ênfase nessa palavra porque é importante, tá? Muito maior, melhor do que a atuação da atriz da Bella Ramsey. Cara, não tem como, velho. No jogo, você... Cara, por mais duro que você seja de coração, tem várias cenas ali que realmente tocam você. Algumas pessoas se emocionam, choram, enfim, varia de pessoa pra pessoa. Agora, durante a série, mano, qual cena que deu isso no seu coração? Vamos ser sinceros, qual momento da série realmente conseguiu tocar a gente como o jogo conseguiu tocar? Justamente porque a série não conseguiu resgatar o mesmo sentimento. Tanto é que a segunda temporada comparada com a primeira parece que tá sendo um flop, né? Diminuiu bastante a audiência, ou pelo menos consideravelmente, do que foi na primeira temporada. E também porque na segunda temporada o protagonista não é a Ellie, velho. É a Dina, tá ligado? A Dina é uma personagem muito mais interessante e não estamos falando aqui de estética das atrizes, nós estamos falando da interpretação. Cara, a Dina entrega momentos emotivos maiores do que a Bella Ramsey. Até o Pedro Pascal, que não vou dizer que ele foi uma interpretação perfeita do Joe, ele teve também as suas falhas, mas ele foi muito mais satisfatório do que a própria Bella. Eu sei que nesse momento o pessoal vai discutir muito, né? Ah, mas escalaram a Bella pra cumprir tabela. E a gente já imagina do que seria essa tabela. Pode até ser. Quem viu a Bella Ramsey atuando, por exemplo, no Game of Thrones, sabe que ali o papel dela se encaixou muito bem. Mas no The Last of Us isso não ficou legal. E a gente tá cansado de ver comparações na internet de atrizes e cosplayers, né? Que, cara, são exatamente iguais a Ellie, tá ligado? Iguaizinhas a Ellie do videogame. E, mano, vamos ser sinceros, velho. Pra atuar melhor que a Bella Ramsey fez, do que o que a Bella Ramsey fez nesse The Last, não seria difícil, cara. Não seria difícil. Não tem como você falar que aquela atuação foi primorosa, foi maravilhosa. Essas outras atrizes aí, com certeza teriam feito um papel muito melhor. A questão é que eu vou ir até mais além, tá? Se muita gente diria que a Bella Ramsey tava lá pra cumprir tabela, eu diria que tem um motivo até maior do que isso. A Bella Ramsey apareceu lá pura e simplesmente por causa do nome. Porque ela já tinha uma presença, já tinha uma fama, né, de outras séries que ela participou. Então eles, nesse caso, me parece que o critério foi mais o alcance, né, do nome, a fama, né, o engajamento de certos atores do que de fato a parte qualitativa deles. Na minha opinião, cara, só pode ter sido isso o maior dos maiores dos motivos, tá? Eu tô falando aqui na sinceridade, pra você não achar que eu tô aqui pra ficar batendo em politicagem, até porque eu já tô cansado desse assunto, eu prefiro ir pro lado mais técnico. Então nessa segunda temporada, caras, olha, foram poucos os momentos, assim, em que... Lembra que eu falei que 90% é muito inferior ao jogo? Bom, teve um único momento na segunda temporada em que eu achei que ficou assim, cara... Dois momentos na segunda temporada em que eu achei que foram adições ou mudanças que ficaram melhores do que no jogo. Por exemplo, logo no começo da temporada, quando eles gastaram já metade, né, do orçamento pra fazer aquela batalha lá em Jackson, né, dos infectados e tudo... Cara, aquilo ali ficou fenomenal. Aquela batalha dos infectados que não teve, né, no jogo original, aquela cena, não existiu, né, aquele acontecimento, mas na série foi adaptado e ficou muito interessante, tá? Aquilo ali dava pra ter unido, colocado aquilo ali no jogo, né, enquanto acontecia ali, enfim, né, o que tava acontecendo com o Joe lá e a Abby, mas aí também ia quebrar um pouco a história, né, porque aí o Tommy não estaria lá em Jackson, né, e aí não rolaria, né, todo aquele contexto ali da batalha e tal, seria um pouco diferente. Então será que se fosse a Dina lá no lugar do Tommy, né, será que ela teria conseguido fazer a mesma coisa ou não? Enfim, deixo pra vocês debaterem aí nos comentários. Mas foi uma adição legal, eu achei interessante. O peso ali da mudança do Tommy pra Dina no momento que a Abby, né, subjuga ali os dois, me pareceu ser até que equivalente, ficou interessante da mesma forma. E já a outra cena, que é a última, na minha opinião, que conseguiu ser até melhor do que no jogo, teve um pouco mais de peso, assim eu diria, talvez seja aquela cena do Joe conversando com a Ellie, a última conversa dos dois antes do acontecimento no dia seguinte, e a cena dos dois conversando ali, eu achei que teve um peso, eu até vou corrigir, né, aqui, vamos corrigir já dentro do próprio vídeo mesmo, eu falei que em nenhum momento da série realmente tocava o coração, mas sim, eu esqueci, tem esse momento aí quando eles conversam ali na sacada ali na casa do Joe, certo? E ali na conversa dos dois, eles expõem ali os sentimentos, eu achei muito legal, nesse momento a performance do Pedro Pascal ficou excelente, certo? Quando ele faz ali o Joe que ficou emotivo, que de repente subiu todo aquele peso, né, da morte da Sarah, né, e todo aquele contexto pesado que ele teve desde que começou a infecção, né, por tudo que eles passaram, e ali ele diz com todas as letras, né, que ele ama
a Ellie, né? Ele fala pra ela realmente agora como se fosse uma filha. E ele diz pra ela, né? Olha, eu espero que se um dia acontecer, mas caso você tenha filhos, que você seja pelo menos um pouco melhor do que eu, fazendo uma alusão àquela cena do começo do episódio, que é o pai do Joe falando exatamente a mesma coisa pra ele. Because I love you. In a way you can't understand. Maybe you never will. But if that day should come, if you should ever have one of your own, well then, I hope you do a little better than me. Então, assim, essa parte eu achei que ficou muito boa. A adaptação ficou genial, né? Muita gente pode discordar e dizer que no jogo estava melhor. Eu, nesse caso, achei que ficou mais interessante. Essa cena final, por ter tido um diálogo mais pesado, a gente finalmente ter tido essa quebra, né, de gelo entre os dois, onde as coisas ficavam muito claras, mas de uma forma subentendida, sem falar, e já ali eles falaram com todas as letras. Eu achei legal explorar esse lado do Joe. Mas, caras, fora isso, a segunda temporada não se sustenta, e eu acho que a própria marca The Last of Us está desgastada. Cara, como é que vai ser uma terceira temporada? Né? E isso é uma outra coisa também que eu questiono muito. Cara, por que fizeram uma segunda temporada tão curta, com tanto tempo desperdiçado com bobagem? A gente viu muito pouca ação na série, é uma adaptação fraca. E eu não sei, caras, a impressão que passa é que a Naughty Dog, como um estúdio, como um todo, né, ela ainda está tentando recuperar aquela grana que ela perdeu por ter ficado 4 anos tentando fazer um jogo de serviço do The Last of Us 2, que não deu certo, jogaram todo o projeto fora, certo? Aí tiveram que lançar remaster do 2, cara. Um vexame, lançar o remaster do 2 com pouquíssima modificação da versão original que você joga no PlayStation 4 Pro, pra tentar arrecadar mais uma grana e provavelmente tentar tampar esse buraco aí que aconteceu nesses 4 anos. Então, ou seja, a gente vê que The Last of Us ele sofreu um desgaste muito grande com o passar dos anos, que foi totalmente desnecessário. A maneira como a Naughty Dog gerenciou, né, as polêmicas foi de fato terrível. No caso do The Last of Us 2 como um jogo em si, eu acho que o maior erro da empresa foi ter mentido, feito marketing enganoso, né, com aqueles trailers, por exemplo, onde o Joe aparecia em partes lá na frente do jogo, né? Quem é que não lembra disso? E no jogo final a gente viu que era mentira, né? Quem aparecia no lugar do Joe era o japonês. Eu mesmo, né? Quando eu tava jogando 2, eu tive um pouco de esperança, mas não, meu Deus, não pode ter acontecido. Eu preciso ver mais desses dois. Não tô satisfeito, cara. E aí, cara, quando eu cheguei naquele momento, eu falei, putz, já era, mano. O Joe realmente tá 7 palmos de bar, não tem mais nada que vai salvar, não. Então, enfim, manos, o que vai acontecer agora com The Last lançando uma terceira temporada, sendo que a segunda já foi um fiasco? Como é que os caras vão conseguir, velho, despertar, sabe? Engajar? Como que vai ser feito nesse caso, entendeu? Eu acho que não tem muito mais pra onde fugir, porque a terceira temporada vai ser mostrando a Abby e o episódio que realmente vai interessar provavelmente vai ser no último, quando as duas tiverem um embate lá no final. Aí você sabe o que eu acho que eles vão fazer? Talvez no máximo, pra mudar tudo e tentar dar uma reviravolta, é de fato permitir que a Ellie complete a vingança dela. É a única coisa que seria uma novidade, que seria diferente, seria meio que um final alternativo que muita gente queria, né, dentro do jogo original. Galera, essa é a minha opinião, né? Eu acho que, infelizmente, The Last of Us já deu o que tinha que dar, certo? O desfecho do segundo jogo, na minha opinião, impede completamente uma nova história, impede uma continuação daquilo que tem o mesmo peso que a série teve desde o primeiro game. Eu acho que o Joe, ele deveria, sei lá, ter morrido no final do segundo jogo, pra aí sim justificar um terceiro jogo, né? Ou alguma coisa do tipo, mas não. Os personagens, quando chegou no final do segundo jogo, tava todo mundo ou de cadeira de roda, ou faltando uma parte da cara, ou já tava todo zoado, sabe? Foi uma desconstrução, uma destruição completa daquilo que o primeiro construiu, e como eu falei, já tá tudo bem se esse era o desfecho mesmo que eles queriam ter, um final triste de verdade e tudo mais, ok, mas infelizmente isso mata qualquer possibilidade de você ter uma continuação que chame tanto atenção como foi o primeiro e talvez aí até o segundo game. Bom, então é isso, galera, essa era a minha opinião que eu queria dar a respeito desse assunto. Como eu falei pra vocês, isso aqui é um vídeo onde eu tô colocando pra fora, eu tô desabafando um pouco sobre essa franquia que eu me tornei tanto fã lá em 2013, cara, sem brincadeira, eu zerei o The Last of Us lá no PlayStation 3, cara, acho que umas 10, 15 vezes, e em todas as vezes eu sentia, sabe, aquela coisa, aquele peso emocional. Eu já sabia o que ia acontecer, mas, cara, eu sempre queria ver
ver as cutscenes de tão bem feitas que era, de tão bom que era aquele roteiro. Então assim, velho, era muito difícil de enjoar, e eu passei anos esperando pela continuação, e mesmo que eu não tenha gostado tanto da história do segundo jogo, cara, tecnicamente falando é impecável. Naughty Dog é, sem dúvida, um dos estúdios mais tops do mercado, e eu faço votos, cara, que esse novo jogo da Naughty Dog, né, o Intergalactic lá, faça sucesso, seja feito focando também na questão de qualidade, na diversão, tem um bom roteiro, certo? E inclusive a gente ficou sabendo que parece que a Naughty Dog tem um outro projeto paralelo aí sendo trabalhado, então tomara que seja aí mais um jogão pra gente, tomara que seja aí um outro projeto que venha fazer muito sucesso e abafe um pouco, né, esses casos e descasos aí com The Last of Us, que The Last of Us possa descansar em paz aí na memória de todos e a gente possa agora ver novos projetos. Esses são os votos que eu faço, era o que eu queria falar em vídeo aqui pra vocês, e se eu falei muita coisa que você concorda, se eu falei por muitos de vocês aqui nessa opinião, deixa o seu like, por favor, não esqueça também de deixar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.